Olá, olá, pessoal. Eu sou a professora Lu, estou aqui para nós continuarmos a leitura do Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga. Mas antes disso, o que que vem antes? O que que vem? Deixa eu ver. Aí, a dona Vinheta. Vem a vinheta. Olá, pessoal. Vamos à leitura. Leremos hoje da líria número 21 até a líria número 25. Mas antes de eu começar essa leitura, vamos, como sempre, compartilhar o texto aqui, que é justamente para você poder acompanhar a leitura comigo aí, sem ter grandes problemas, porque às vezes vocês podem não entender o que eu falo, né? Porque eu falo muito rápido, ou então passa um helicóptero e atrapalha, né? E aí, pelo menos, você tem o texto para você poder acompanhar, tá bom? Vamos começar? 21ª lira da primeira parte do Marília de Dirceu. Olha só o que ele diz. Não sei, Marília, que tenho, depois que vi o teu rosto, pois quanto não é Marília, já não posso ver com gosto. Noutra idade me alegrava, até quando conversava com o mais rude vaqueiro. Hoje, ó bela, me aborrece e ainda o trato lisonjeiro do mais discreto pastor. Que efeitos são os que sinto? Serão efeitos do amor? Oh, é. Eu disse, eu não queria te falar nada, não, querido, mas é o seguinte, você está apaixonado. Nossa, tá apaixonado pela Dona Marília. Aí, então, por isso que o que que você tem? Eu vou te dizer. Não sei que tenho. Olha, ele está conversando com quem? Com a Marília. Tá bom? A Marília é interlocutora. Então, Marília, eu não sei o que eu tenho, mas a gente sabe. Ele está apaixonado, né? Não sei que tenho, depois que vi teu rosto. Quer dizer, depois que ele viu o rosto da Marília, ele não olha para mais nada, ele só olha para quem? Para a Marília. Só tem olhos para ela, é ela o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, na cabeça, tá bom? Pois quanto não é Marília, já não posso ver com gosto. Qualquer coisa que ele olhe, não tem prazer para ele, porque ele só tem olhos para Marília agora. Noutra idade, ele ficava feliz com qualquer coisa. Noutra idade, ele até ficava feliz quando um rude vaqueiro conversava com ele. Vamos lembrar que quem está falando aqui é o pastor Dirceu, tá? Então ele conversava com o vaqueiro e ficava satisfeito. Hoje não. Hoje aborrece até quando um discreto pastor vem conversar com ele, vem tratar alguma coisa com ele, né? Ou o trata com respeito, né? Hoje, ó Bela, esse ó Bela quem é? É a dona Marília aqui de cima. Tá bom? Então é assim, quais são os efeitos? É assim, ô Dirceu, antes de você ver Marília, as coisas tinham um valor. Agora que você viu Marília, você só tem olhos para ela, você só é feliz se estiver perto dela, você só está feliz se estiver olhando para Marília. É isso que você tem, é amor ou paixão, tá bom? E aí ele diz: saio da minha cabana sem reparar no que faço. Busco o sítio onde moras, suspendo defronte o passo. Fito os olhos na janela. Aonde, Marília Bela, tu chegas ao fim do dia. Se alguém passa e te saúda, bem que seja a cortesia, se acende na face a cor. Que efeitos são os que sinto? Serão os efeitos do amor? Olha, então ele sai da cabana, repara que ele sai de uma cabana, é o pastor, ele vai sair da cabaninha dele, tá? Sem reparar no que ele faz. Ele está totalmente perdido, ele não sabe o que está fazendo, não é porque ele só está pensando na Marília, né? Suspendo defronte o passo da onde? Do sítio em que moras. Ó, sítio significa lugar, tá bom? Agora repara uma coisa, o verbo aqui é morar. Ele não indica movimento. Então, esse a aqui não seria muito adequado, tá? Quem mora, mora em algum lugar, acabou a história. Mas tudo bem, vai. Ele busca o lugar em que a Marília mora. E vai até lá. Para na frente. Suspende o passo. Ele para na frente do lugar onde Marília mora. Olha para onde? Olha para a janela, tá bom? Aonde a Marília chega ao fim do dia. Esse A do aonde aqui tá certo. Porque quem chega, chega a algum lugar. Então tá certo. Tá bom? Então ele para na frente da janela, porque a Marília vai até a janela no final do dia. Só que, se alguém passa pela janela e fala: oi, Marília, tudo bem, Marília? Né? Ele fica com ciúmes. Ó, se acende na face a cor dos ciúmes. Tá bom? Por quê? Ele quer que a Marília converse só com ele. É fogo, né? Se estou contigo, não tenho um leve cuidado, nem me lembra se são horas de levar à fonte o gado. Se vivo de ti distante, ao minuto, ao breve instante, finge um dia o meu desgosto. Jamais, pastora, te vejo, que em seu semblante composto não veja a graça maior.
que efeitos são os que sinto? Serão os efeitos do amor? É. Oh, meu Deus, bobo. Olha, Marília, se eu estou com você, né, então se eu estou junto com você, eu fico despreocupado, não tenho um leve cuidado. Né? Eu fico totalmente despreocupado e perco a noção do tempo. Nem me lembro se são horas. De quê? De levar a fonte o gado. Então, quando ele está com ela, ele fica despreocupado, ele fica feliz, né? E nem lembra das tarefas dele. Tudo bem? Agora, se ele vive longe dela, um breve instante, nossa, é o desgosto dele. Tá? Já é a tristeza dele. Um instante longe da Marília parece para ele um dia todo de tristeza. Tá certo? Um dia inteiro de tristeza. Então, assim, se ele não vê Marília, né, ele fica triste. Se ele está longe de Marília, ele fica triste. Então, realmente, é o amor. Não vou cantar, fica tranquilo. Bom, eu não sei cantar. Ando já com o juízo Marília tão perturbado, que no mesmo aberto sulco meto de novo o arado. Aqui no centeio pego, noutra parte em vão cego. Se alguém comigo conversa, ou não respondo, ou respondo noutra coisa tão diversa, que nexo não tem menor, que efeitos são os que sinto, serão os efeitos do amor. Então, olha só, a paixão perturba o Dirceu. A paixão deixa o Dirceu tão perturbado, tão perturbado, que ele começa a fazer as tarefas de uma maneira errada. Então, ele consegue, olha, tá tão perturbado por causa do amor, que ele é capaz de abrir o sulco que ele já abriu, né? E vai colocar o arado lá de novo, tá bom? Assim, aqui no centeio pego, noutra parte, em vão cego. O cego aí é cortar. Então, ele pega o centeio que não tem, ele corta o centeio que não é para cortar. Tá legal? Aliás, ele corta o centeio que já está cortado, na verdade, porque é em vão que ele o segue, então já está cortado, vai cortar o que já cortou. Porque ele está realmente, não presta mais atenção em nada, ele só presta atenção na Marília. Tá bom? Se alguém comigo conversa, ou não respondo, respondo noutra coisa tão diversa. Então, assim, se alguém conversa com ele, ou ele não responde, ou ele não presta atenção. Aí ele responde uma coisa diversa daquela que as pessoas estão falando. Não é porque está pensando na Marília. Tudo bem? São efeitos do amor? São. Só geme o bufo agoureiro, só. Ah, perdão, ele li errado. Se geme o bufo agoureiro, só a Marília me desvela. Enche-se o peito de mágoa e não sei a causa dela. Mal durmo, Marília, sonho que fero leão medonho te devora nos meus braços. Gela-se o sangue nas veias e solto do sono os laços à força da imensa dor. Ah, que os efeitos que sinto só são efeitos de amor. Pronto. Aí, seu Dirceu, percebeu, né? Que você tem é amor. Olha, quando ele fala assim, se geme o bufo, bufo agoureiro é a coruja, bufo é coruja, tá? O pio da coruja, principalmente em altas horas da noite, ele é muitas vezes visto como sinal de má sorte, né? Então, se a coruja pia, né? Só a Marília me desvela, desvelar aqui é revelar, tá? É, é revelar, tá? Só Marília me revela, enche-se o peito de mágoa e não sei a causa dela. Então, o pio da coruja, que é sinal de má sorte, para ele, quando ele escuta, ele pensa em quem? Ele pensa na Marília, tudo bem? Porque ela pode estar em perigo, tá? Então, ele fica com medo de que a Marília esteja em perigo, se preocupa com ela. Então, mal durmo, Marília, sonho. Né? Então ele sonha, porque olha só o sonho que ele tem, que fera o leão medonho e te devora nos meus braços. E aí ele fica tão atormentado com esse pesadelo, que isso não é sonho, isso é um pesadelo. Ele fica tão atormentado com o pesadelo que ele consegue acordar do pesadelo. Então o que que acontece nesse momento? Ele está preocupado com a segurança da Marília, com o bem-estar da Marília. Então ele só é feliz se Marília estiver também feliz, segura e principalmente ao lado dele. Tá bom? A lira número 22, vamos lá. Muito embora, Marília, muito embora, outra beleza que não seja a tua, com a vermelha roda a 6 puxada, faça tremer a rua. Tá? Então, vamos lá, Marília. Continua conversando com a Marília. Tá? A Marília continua sendo a interlocutora dele. Tá? Então, Marília, embora, muito embora, outra beleza que não seja a tua, é uma outra mulher bela, tá? Possa aparecer e a carruagem dela, puxada por 6 cavalos, faça tremer a rua.
as paredes da sala onde habita, adorne a seda, o tremó dourado, pendam largas cortinas, penda o lustre do teto apainelado. Então, vamos lá o que está colocando aqui para a gente, né? Primeiro, ele usa uma ordem inversa, né? Isso às vezes pode complicar um pouquinho o teu entendimento. Então, ele diz assim, as paredes da sala onde habita dorme a seda e o tremó dourado. Então, ele começou lá na outra estrofe, porque ele falou, muito embora haja uma outra beleza, tá? Que venha com carruagem, muito embora essa outra beleza é uma outra mulher, tá? Viva numa casa em que a seda adorne as paredes da sala onde essa mulher habita. Então, ela pode morar numa casa luxuosa, tá bom? E ela pode ter um tremó dourado. O que que é um tremó? É um espelho. Então, você percebe que ela pode morar numa casa luxuosa. Ela pode vir com carruagem, ela pode ter uma casa luxuosa. Pendam largas cortinas, pendam lustre, ó. Largas cortinas pendam, tá bom? Olha a inversão de novo. O lustre penda do teto apainelado, tá? Então, assim, muito embora ela possa morar numa casa que tenha largas cortinas, que tenha um lustre no teto, ela pode ser rica, a riqueza de um palácio, tá? Marília, embora possa ter uma mulher com dinheiro, riqueza, tu não habitarás palácios grandes, nem andarás nos coches voadores, porém terás um vate que te preze, que cante os teus louvores. Vate é poeta. Então, Marília, é o seguinte: você pode não morar num palácio grande, você pode não ter aí uma carruagem, né, movida a cavalos, a 6 cavalos, então uma carruagem ligeira, né? Você pode não ter nada disso, Marília, você pode não ser rica, mas você terá alguém que te ama e que te preza nos cantares dele. Então, ó, esse vate, esse poeta, certamente você terá. Você pode não ter riqueza nenhuma, você vai ter um poeta que vai cantar o quê? Os teus louvores. O que está dizendo é que vale mais, né, ela ser idolatrada e cantada por um poeta do que ter riquezas, né? O tempo não respeita a formosura, e da pálida morte a mão tirana arrasa os edifícios dos augustos e arrasa a vil choupana. Então, o tempo destrói a beleza. Ele já falou isso outras vezes. Ele volta a insistir. Então, o tempo destrói a beleza, a morte arrasa tudo, tá? Porque a morte leva tudo embora, tá bom? Arrasa, né, os edifícios dos Augustos. Os Augustos aqui são as pessoas mais majestosas, né? E também arrasa a Vila Choupana. Então, olha, o palácio em que moram as majestades vai ser destruído pelo tempo, e a Vila Choupana, viu aqui, está no sentido de humilde, tá? Então, assim, o tempo destrói tudo, do rico e do pobre, tá bom? O tempo destrói tudo, tá? E a morte leva tudo embora, tá bom? Que belezas, Marília, floresceram de quem nem sequer temos a memória. Só podem conservar um nome eterno os versos ou a história. Então, Marília, não é belo aquilo que a gente não guarda na memória, tá bom? Aquilo que a gente consegue reter na memória, porque tem valor para gente, isso sim vai ser belo, tá bom? E vai ser eterno. Então, o que eterniza uma pessoa são os versos, tá? Então, a poesia eterniza uma pessoa. É o caso da própria Marília, né? A gente só sabe da Marília, que, de acordo com a história, é a Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão, a gente só sabe dela porque a gente tem os versos do Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga. Então, só permanecem na eternidade aqueles que foram cantados pela poesia ou aqueles que fizeram o seu nome ser marcado na história, né? Então, quem fez parte da história vai se manter eterno, tá? Quem foi cantado na poesia também vai se manter eterno, perfeito? E aí ele vai citar, né, alguns exemplos. Se não houvesse Tasso nem Petrarca, por mais que qualquer delas fosse linda, já não sabia o mundo se existiram nem Laura nem Clorinda. Quem é Tasso? Tasso é um poeta do classicismo italiano, tá? E quem é Petrarca também, né, é o poeta, no caso aí o Petrarca já, ele ainda é humanista, mas é também um poeta humanista italiano. E aí ele fala o seguinte: se não fosse o Tasso, se não fosse o Petrarca, ninguém saberia da Laura e ninguém saberia da Clorinda.
Tudo bem? Quem é a Laura? É uma musa inspiradora. A Laura é musa desse moço aqui, ó, do Petrarca. Bom, e quem é a Clorinda? É também uma musa, só que a Clorinda é a musa do Tasso. Então a gente nem saberia da Laura nem da Clorinda se o Tasso não tivesse escrito sobre ela, né? Ou o Petrarca não tivesse escrito sobre ela, tá? No caso, o Petrarca sobre a Laura e o Tasso sobre a Clorinda. Tá bom? Então, por isso que elas se eternizaram. Então, Marília, você está eternizada graças ao Vate aqui, ao poetinha Dirceu, que está eternizando a sua imagem na minha poesia, né? É melhor, minha bela, ser lembrada por quantos hão de vir sábios humanos que ter urcos, ter coxes e tesouros que morrem com os anos. Então, Marília, é melhor você ser lembrada pelos poetas sábios humanos, tá bom? Do que você ter o quê? Ter cavalos de raça, urcos, são os cavalos, né, de raça. Ele começou falando, né, do coche comandado por 6 cavalos. Então, é muito melhor você ser lembrada pela poesia dos grandes sábios humanos, que são os poetas, né, do que você ter cavalo, você ter carruagem, você ter tesouro. Os bens materiais desaparecem e a poesia permanece. Então, você permanecerá viva na minha poesia. Tá legal? E tá valorizando o texto dele também, né? Mas é bonitinho, tá bom? Lira número 23. Num sítio ameno, cheio de rosas, de brancos lírios, murtas viçosas. Murta é uma arvorezinha pequenininha, né? Então é um lugar ameno, com rosa, com lírios, né? Com as árvores pequenininhas. Dos seus amores, na companhia de Dirceu, passava alegre o dia. Então, ó, Dirceu passava alegre o dia na companhia dos seus amores. Olha como está tudo invertido aqui, ó. Então, primeiro é isso aqui, ó. Dirceu passava, depois, alegre o dia, na companhia dos seus amores, tá? Colocando na ordem direta é isso. Então, Dirceu passava os dias alegres no campo, na companhia de quem? Do amor dele. No caso, você sabe que é a Marília, né? E aí ele diz assim: em tom de graça, ao terno amante, manda Marília que toque e cante. Então Marília pede para o Dirceu tocar e cantar. Tá? E aí, quem vai fazer? Obedecer. Pega na lira, sem que a tempere, a voz levanta e as cordas ferem. Então ele pega a lira sem que a tempere. O que que é temperar aqui? Sem afinar, tá bom? Então ele não afina a lira, e aí ele começa a cantar e ferir as cordas, porque ele está tocando a lira, né? Então o toque ele é como se estivesse ferindo as cordas, tá bom? Da lira. E aí ele vai começar a cantar o quê? Com os doces pontos, a mão atina, e a voz iguala a voz divina, né? Os doces pontos aqui são as notas musicais. Então ele atina, né? Ele acerta ali, né, as notas musicais e a voz dele fica igualada à voz divina. Então, Dirceu toca e canta divinamente, certo? E aí, ela, que teve de rir-se a ideia, esse acento aqui não existe mais. Opa, peraí, esse acento aqui não existe mais. Ela que teve de rir-se a ideia, nem move os olhos de assombro cheia. Então, olha só, a Marília, né, inicialmente riu da ideia, né, dele cantar e tocar, mas agora ela está assombrada com o desempenho do Dirceu. Bom, está assombrada com o desempenho dele, né? E aí ele coloca assim: então Cupido aparecendo, a Bela fala assim, dizendo. Então apareceu Cupido, né? E o que o Cupido disse para Marília? Do teu amado a lira fias, só porque dele zombando rias, né? Então, assim, ó, fiar aqui é confiar. Então, no teu amado agora você confia, né, no que ele canta, mas antes você zombava dele, tá bom? Quando num peito assento faço, do peito subo a língua e ao braço. Então, quando faço assento, né? Eu me apodero aqui, né? Então, quando eu me apodero, quando eu invado um coração, eu também domino não só o coração dessa pessoa, mas eu domino o quê? A língua e domino o braço. Então, o que acontece? Se Dirceu está cantando lindamente, se Dirceu está tocando lindamente, é porque Cupido invadiu não só o coração dele, mas também toda a habilidade do Dirceu para que ele possa cantar e exaltar a Marília. Bom, e aí ele termina.
Aqui é a fala do Cupido. Nem creias que outro estilo tome, sendo eu o mestre, a ação teu nome. Então, Cupido é o mestre do amor do Dirceu por Marília, tá? E é também a ação do Dirceu, tá? Então, Dirceu, na verdade, ele canta lindamente, por quê? Porque Cupido colocou ali a sementinha do amor no Dirceu, tá? Eu vou ali acender a luz porque ficou escuro, né? E melhor a gente acender a luz. Eu já estou voltando. Nem tá firme, é porque eu não vou cortar. Pronto, voltei. Eu não vou cortar esse vídeo. Não vou, não vou. A gente é assim mesmo, muito, uma coisa muito espontânea, nada muito mecânica, aquela coisa muito certinha, né? Não, aquilo lá você deixa para as emissoras de televisão, tá bom? Aqui é com naturalidade, certo? Vamos lá. Lira número 24. Encheu-me a Marília o grande Jove de imensos animais de toda espécie, as terras, mais os ares, o grande espaço dos salobres rios, dos negros fundos mares para a sua defesa. A todos deu as armas que convinha à sábia natureza. Então, o Jove, né, deu, ó, encheu Marília, o grande Jove, né, Júpiter, né, na verdade, de imensos animais de toda espécie. Então, o que Jove fez? Ele encheu o mundo de animais, ele colocou os ares na terra, né, ele colocou os rios, tá bom? Os mares, ele criou o mundo, tá? Ele criou o mundo. Perfeito? Salobros, ou salobres, né? Mas salobros é uma forma mais certa, tá? Salobros seriam salgados, né? Aquela água menos doce, tá? Mas assim, ó, o grande espaço dos salobros, né? A água salgada, né? Então, é o mar propriamente. Os rios, a água doce, né? Dos negros fundos mares, para sua defesa, todos deu as armas que convinha à sábia natureza. Então, deu armas, né? Para que a sábia natureza se defenda. Tá legal? Deu, lembra que é o Jove, tá? Deu as asas aos pássaros ligeiros. Peraí, tá faltando um pedaço aí, mas não tem problema, vou aqui, tá? Olha, na verdade está atrás. Opa! Eu vou corrigir com vocês aí, olhando, tá? Ó, assim, ó. Os pássaros vão para cima e agora o peixe vem para baixo. Pronto, pessoal, tá resolvido o meu problema, tá? Vamos lá. Deu as asas aos pássaros ligeiros, deu ao peixe escamoso as barbatanas, deu veneno à serpente, ao membrudo elefante a enorme tromba e ao javali o dente. Como é o leão agarra, com leve pé saltando, o servo foge, e o bravo touro marra. Então, olha só, ele acabou de falar o seguinte, que Jove deu a todos os seres da natureza elementos para que eles se defendessem. Então, como é que os pássaros se defendem? Com as asas, né? E são ligeiros, tá bom? O peixe com as barbatanas. A serpente se defende com o veneno, tá? O elefante se defende com a tromba. O javali se defende com o dente. O leão se defende com a garra. Tudo bem? O cervo se defende com o pé saltando, né? E o touro se defende com a coragem, tá? Marra é coragem. Tudo bem? Então, ele está exemplificando os elementos que Jove deu aos seres da natureza para que eles possam defender. Ao homem, deu as armas do discurso, que valem muito mais que as outras armas. Deu-lhe dedos ligeiros que podem converter em seu serviço. Os ferros e os madeiros que tecem fortes laços e forjam raios com que aos brutos cortam os voos mais os passos. Então, ele deu ao homem também uma maneira, né, desse homem se defender. Qual é a maneira justamente desse homem se defender? Ele deu as armas do discurso. É a palavra, é o poder da palavra, tá bom? E a palavra vale muito mais que as outras armas. Na verdade, o que está falando, né? Eu sou um homem, então eu me defendo com a palavra. Eu tenho uma arma muito poderosa que é a palavra, o verbo. É bíblico, né? Primeiro se faz o verbo, né? E aí, ó, deu ao homem dedos ligeiros. Para quê? Para ele tocar. Não só. É que ele acabou de falar na outra lira que ele cantou e tocou lindamente para ela. Né? Por que que ele canta lindamente? Porque ele tem a arma do discurso. Por que que ele toca lindamente? Porque ele tem dedos ligeiros. Mas não só para tocar. Deu-lhe dedos ligeiros que podem converter em seu serviço
os ferros e os madeiros. Então, as mãos, a habilidade com os dedos, a habilidade com as mãos, faz com que o homem, né, converta ferro, madeira, em alguma coisa que seja útil a ele. Tudo bem? Ok? Então, assim, forjam raios com que os brutos cortam, os voos, mais os passos. Quer dizer, o homem tem habilidades que são, na verdade, superiores àquelas habilidades dos outros animaizinhos, né? Porque o passarinho só tem a asa para poder fugir, o homem não tem só isso. Ele tem mais habilidades ainda, e principalmente o discurso. Às tímidas donzelas pertenceram outras armas, que têm dobrada força. Deu-lhes a natureza, além do entendimento, além dos braços, as armas da beleza. Só ela ao céu se atreve, só ela mudar pode o gelo em fogo, mudar o fogo em neve. Então vamos lá. O homem tem a arma do discurso, né? Tem os dedos ligeiros, as moças donzelas tímidas ganharam outra arma. Qual é a outra arma que essas moças donzelas ganharam, não é? Quais são os outros os poderes dessas outras moças, dessas moças donzelas? Deu as armas do entendimento, tá bom? Deu as armas dos braços e as armas da beleza, né? Então, assim, os poderes, aqui ela tá falando sobre os poderes dados à figura feminina. E só essa figura feminina pode transformar o gelo em fogo e o fogo em neve. Olha o quiasmo, ou quiasma, né? Eu gosto mais de quiasmo. Olha aqui, ó. Vamos lá? Gelo, um gelo, tá? Ó, então a gente junta, né? Gelo com neve, frio com frio, tá bom? E fogo com fogo. Se eu ligar esses elementos, eu vou fazer um X entre os versos. Isso é um quiasmo. Então a mulher pode mudar tudo. Não, a mulher, no fundo, é mais poderosa do que o homem. Eu disse, é bem inteligente. Vamos lá. Eu vejo ser a formosura quem arrancou da mão de Coriolano a cortadora espada. Vejo que foi de Helena o lindo rosto quem pôs em campo armada toda a força da Grécia. E quem tirou o cetro aos reis de Roma só foi Lucrécia. E aqui ele está colocando o poder justamente das mulheres. As mulheres, né, no caso, que foram motivo, né, de grandes mudanças. Então, ó, eu vejo ser a formosura que arrancou da mão de Coriolano a cortadora espada. As mulheres tiraram dele, né, do Coriolano, as armas na luta de Roma, né? Foi Helena a poderosa na guerra de Troia, tá bom? E a Lucrécia, que está aqui embaixo, a Lucrécia foi estuprada, né, por Tarquínio, e aí o povo depôs o rei. Então, as mulheres aqui também têm o seu poder, né? Se podem lindos rostos, mal suspiram, o braço desarmar do mesmo Aquiles. Se estes rostos irados podem soprar o fogo da discórdia em povos aliados. És árbitra da terra, tu podes dar, Marília, a todo mundo a paz e a dura guerra, né? Então, olha, aqui ele vai citar mais um exemplo, né, do poder feminino por meio da referência ao Aquiles, né? Aquiles ele sofre a perda da Briseida, né? E ele acaba, na verdade, se tornando vítima, justamente por causa do poder que uma mulher é capaz de exercer sobre um coração masculino, um coração humano. Tá certo? E aí ele fala: os rostos irados podem soprar o fogo da discórdia em povos aliados. Então, a gente pode ter guerra, mas a árbitra da terra é a mulher. Tu podes dar, Marília, a todo mundo a paz e a dura guerra. A mulher pode, né, ela tem tanto poder que ela pode transformar algo positivo em negativo e o negativo em positivo. Esse é o poder da mulher. Tá? Então, enquanto o homem fica com as armas do discurso, a mulher fica com todo o poder em relação ao mundo. Tá bom? Bom, essa basicamente, né, é o que a gente tem aí. Então, vamos para a lira agora, número 25, tá? E aí eu fiz alguma bobagem aqui de novo. Você quer ver? Vamos lá, vou parar de compartilhar só um minutinho, né? Porque, para variar, né? Estou eu aqui com o meu texto, né? Com um probleminha, né? Então, vamos descartar aqui. E, ó, tava ao contrário. Ai, pessoal.
É, sabe o que é isso? É pressa. Eu estou com um pouquinho de pressa de terminar a leitura do Maria de Dirceu inteiro para vocês, para a gente poder depois partir para outras obras, né? De poder partir depois, né, para outros livros aí que são significativos para vocês. Eu tenciono em trabalhar vários livros para vocês dos principais vestibulares desse ano. Então, aí eu copiei ali, desculpa, mas já consertei, não tem problema nenhum. Vamos lá. Líria número 25. O cego Cupido um dia com seus gênios falava do modo que lhe restava de cativar a Dirceu. Depois de larga disputa, um dos gênios mais sagazes este conselho lhe deu. Então, ó, o cego Cupido. Cupido é sempre apresentado como menino e cego, né? Tanto que tem uma vendinha nos olhos. Daí vem a expressão de que o amor é cego. Cupido é cego. Tá? Então, o cego Cupido estava conversando com os seus gênios. Os gênios são espíritos, né? Que acompanhavam as pessoas, os seres humanos, os homens, né? Justamente para proteger e para inspirar, né? Esses seres humanos, são os gênios. Então, aqui são os espíritos que vão acompanhar o Cupido. Então, o Cupido, né, vai conversar com os seus espíritos assessores, vamos pensar dessa forma, sobre o quê? Como eu posso cativar Dirceu? Como eu posso despertar em Dirceu o amor? Tá bom? E depois de larga disputa, né, um dos gênios disse, mais sagazes, deu um conselho para Cupido. Vamos ver qual é esse conselho. As setas mais aguçadas, como, né, se em rocha batessem, dão no peito seu e descem todas quebradas ao chão. Só as graças de Marília podem vencer um tão duro, tão isento coração. Então, olha, o Dirceu não se deixa é, acertar pelo amor, a não ser pelo amor de Marília. Então, a única flechinha que pode afetar o coração do Dirceu é a flecha do amor de Marília. Tá bom? Então, só o amor de Marília pode vencer o duro coração do Dirceu. Tá? A fortuna desta empresa consiste em armar-se o laço, sem que sinta ser o braço que lhe o prepara de amor, que ele vive como as aves que já deixaram as penas no visco do caçador. A fortuna aí é a sorte, né? Então, a fortuna, a sorte dessa empresa, né, desse empenho de despertar no Dirceu o amor, né, ela consiste em fazer o quê? Em você armar um laço, né, e capturar o Dirceu desprevenido. Tá? Então, Dirceu deve ser pego desprevenido, tá bom? Ok? É, é como se ele fosse um passarinho, né? Ele deve ser capturado de uma maneira desprevenida, tá certo? Se ele tiver, né, espertinho, você não pega, né? Então, ó, que lhe o prepara de amor, que ele vive como as aves que já deixaram as penas no visco do caçador. Então, ele, Dirceu, apaixonado por Marília, deixa de ser uma ave espertinha que vai fugir do amor, porque ele já está capturado pelo amor, por Marília. Na força deste conselho, o raivoso Deus sossega, e a tropa a honra entrega de o fazer executar. Então, assim, ó, já que a gente tem que laçar o coração do Dirceu e aproximar o Dirceu da amada dele, vocês vão fazer essa obrigação. Então, ele dá para os seus, ele coloca, né, tropa, né? Então, ele dá para o seu exército do amor, né, essa obrigatoriedade, essa obrigação, tá? Todos pretendem ganhá-la, batem as asas ligeiros e vão às armas buscar. Então, os espíritos auxiliares do Cupido, a tropa do Cupido, vão executar as ordens dele de fazer o quê? Fazer o coração do Dirceu deixar de ser duro, tá bom? Amolecer frente ao amor. Os primeiros se ocultaram da deusa nos olhos belos. Qual se enlaçou nos cabelos? Qual as faces se prendeu? Um amorinho cansado caiu dos lábios ao seio e nos peitos se escondeu. Então, os auxiliares vão tentar o quê? Invadir os olhos da deusa, né? É a Marília. Então, os auxiliares vão invadir os olhos da Marília, né? Vão tentar, né, enlaçar Marília, vão tentar fazer com que ela se apaixone por ela. E um desses auxiliares vai se esconder dentro do coração da Marília. Tá bom? Vai se esconder dentro do coração da Marília.
outro desses auxiliares, outro gênio, mais astuto, este novo ardil alcança, muda-se numa criança de divino parecer. Esconde as asas e a venda, esconde as setas, e quanto pode dá-lo a conhecer. Então, um desses outros espíritos, que mais espertinho, mais astuto, mais esperto, se transforma numa criança. Ele se disfarça numa criança. Olha, ele tira a venda. É o cupido. Não é? Então, ele tira a venda, esconde as setinhas que ele anda, né? Com as setinhas na bolsinha, nas costas, né? E assim, ele se disfarça de criança. Tá? Para quê? Para se aproximar da Marília. Ela que vê um menino todo de graças coberto, tão risonho e tão esperto ali sozinho brincar, a ele endireita os passos. Finge amor ter medo, e a deusa mais que empenha em lhe pegar. Então, ó, ela viu o menino. Ela viu o menino lá, quietinho, lá, doce, meigo, todo gracioso, tá bom? E risonho, esperto, que está ali sozinho brincando. Então, o que que ela faz? Ela endireita os passos, ela dá passos em direção a ele. E aí, o que que o amor faz para se aproximar mais dele? O amor faz de conta que está com medo. E aí a Marília vai perto dele. Óbvio que vai, né? É uma criança, está com medo, então eu vou lá, tá certo? Eu vou lá nessa criança. E era o que ele queria. Ela corria chamando, ele fugia e chorava. Assim foram onde estava o descuidado pastor. Então, Marília se aproxima do Cupido, o que que ele faz? Ele foge, correndo, chamando, aquela coisa assim, vem, vem, vai, vem, e siga, né? E ela vai indo atrás dele. E ele vai levando Marília até o Dirceu, o pastor descuidado, desprevenido, tá? E aí este mal viu a beleza e o gentil menino entende a malícia do traidor. Então Marília corre atrás desse menino, tá? Que foge até alcançar a figura do Dirceu. Dirceu vê o menino, já percebe o propósito do menino. Também percebe o propósito do menino. Põe as mãos sobre os ouvidos, o Dirceu, né? Põe as mãos sobre os ouvidos, cerra os olhos e constante, não quer ver o seu semblante, não o quer ouvir falar. Qual Ulisses, noutra idade, para iludir as sereias, mandou tambores tocar. Então, o Dirceu põe as mãos nos ouvidos porque ele não quer ouvir nenhum tipo de canção que o contamine de amor. Então, para não ouvir exatamente o canto do amor, ele faz como Ulisses, né, fez. Ulisses na Odisseia, para não se deixar seduzir pelo canto das sereias, ele mandou os tambores tocarem com muita força. E mais ainda, Ulisses se amarra, né, no poste lá para resistir às sereias. Então, o Dirceu está fazendo exatamente a mesma coisa. Ele vai tampar os ouvidos, que ele não quer ouvir o canto do amor. Ele fecha os olhos, cerrar os olhos aí, é fechar os olhos. Ele fecha os olhos para não se apaixonar. Então, ele tampa os ouvidos, fecha os olhos, porque ele não vai se deixar levar pelo ardil, pela armadilha do Cupido, tá bom? Porque ele não quer se apaixonar. Cupido, que a empresa via, julga o intento frustrado e, de raiva transportado, o corpo no chão lançou. Tá? Traçou a língua nos dentes, meteu as unhas no rosto e os cabelos arrancou. Então, Cupido, vendo que o Dirceu estava evitando o amor, Cupido ficou histérico, ficou enfurecido, né, de raiva transportado, né, traçou a língua nos dentes, meteu as unhas no rosto, os cabelos arrancou. Meu Deus do céu, Dirceu! Poxa, Dirceu, não, tá bem do Dirceu, não, o que eu estou fazendo é para o teu bem? Não. O gênio que se escondia entre os peitos da pastora, lembra que um dos espíritos se escondeu dentro do coração da Marília? O gênio que se escondia entre os peitos da pastora ergueu a cabeça fora e o sucesso conheceu. Deixa o sossego em que estava e vai ligeiro meter-se no peito do bom Dirceu. Então, aquele espírito que estava lá dentro do coração da Marília sai do coração dela e vai para o coração do Dirceu, entra no coração do Dirceu. Apenas, dobrando o peito, lhe tocou a neve fria com o calor que trazia e abrasou o coração. Dá ao pastor um suspiro, abre os seus olhos e solta do apertado ouvido a mão. Então, o espírito, ele entra no coração do Dirceu e ele quebra o gelo, a neve fria. Ele quebra o gelo daquele coração que não tinha sentimento. Tudo bem? Então, o espírito vai quebrar o gelo do coração do Dirceu.
tá? E aí, o que que Dirceu faz? Dá um suspiro, é a paixão. Não é aquela coisa dos apaixonados, olha para a lua e faz assim, ai, tolice. Não é? E aí, Dirceu suspira, tira a mão dos ouvidos e abre os olhos. Então, Dirceu cede ao amor, tá? Logo que viram os gênios ao triste pastor disposto para ver o lindo rosto, para as palavras ouvir, cada um as armas toma, cada um com elas busca seu terno peito ferir. Então, quando os espíritos lá, os gênios estavam auxiliando, né, no despertar do amor do Dirceu, né, quando eles percebem, né, que o Dirceu já está ali disposto a aceitar o amor, né, eles preparam as flechas e todos eles atiram no coração de Dirceu. Pronto, agora tá super, hiper, mega apaixonado. Com os cabelos da deusa, lhe forma um cupido laços que lhe seguram os braços como se fossem grilhões. O pastor já não resiste, antes beija satisfeito as suas doces prisões. Então, o que que os deuses fizeram ali? Não é pegar os cabelos da Marília, fizeram com os cabelos uma uma corrente, né? E amarraram, né, o Dirceu com essa corrente. Então, Dirceu foi amarrado, né, por um grilhão feito com os cabelos de Marília. Então, Dirceu agora não vai mais resistir ao amor que ele tem por Marília. Tá legal? Bom, isso foi, né, a nossa leitura de hoje, tá bom? Da Líria número 21 até a 25. Em breve eu volto para a gente encerrar essa primeira parte do Marília de Dirceu. Peço desculpas aí pelas falhas, eu prometo tentar fazer as coisas direitinho da próxima vez, mas acho que ficou legal, tá? Espero ter te ajudado. Se você puder, já sabe, né? Compartilha, avisa os amigos. Poxa vida, não custa nada. Conhecimento a gente tem que compartilhar com as pessoas, né? Eu acho que não pode ficar só para nós, tá bom? Eu acho que o conhecimento ele tem que ser dividido entre todas as pessoas e gratuitamente, tá? E é isso que a gente faz aqui nesse canal, tá bom? Fique bem, um beijo e até a próxima.